Olá pessoal, estamos de volta aqui para dar sequência à nossa disciplina de estrutura de dados. E hoje veremos um novo conteúdo sobre listas lineares. Vamos ver qual é o nosso roteiro. Bom, nosso roteiro é o seguinte, nós vamos primeiro fazer uma definição de listas lineares, saber o que é uma lista linear e o que é uma lista linear sequencial, ok? Concluída a definição, nós vamos ver várias funções de manipulação de lista. Como é que eu faço para manipular uma lista? Então nós vamos ver funções. Nós já tínhamos feito revisão sobre procedimentos de função, agora nós vamos ver aplicações de funções na prática, manipulando uma estrutura de dados que vai ser a lista. Tá? E como nós sempre costumamos trabalhar, nós teremos uma aplicação real para poder estar utilizando e aplicando os nossos conceitos. Certo? Vamos começar com a definição então. A definição de lista linear é uma estrutura de dados na qual, presta atenção, cada elemento é precedido, ou seja, tem alguém antes dele, por um elemento, e sucedido por outro, ou seja, uma lista, eu tenho vários elementos, onde um elemento está sucedido de outros. E o elemento ele tem alguém antes e ele tem alguém depois dele. Okay? Bom, exceto o primeiro. O primeiro não tem predecessor, não tem quem vem antes dele, e o último que não tem um sucessor, não tem ninguém que venha após ele. Bom, os elementos eles estão em uma dada ordem, tá? Isso que é importante, uma lista ela tem uma ordem. Essa ordem ela pode ser a ordem da inserção, ou seja, a ordem que os elementos foram incluídos nessa lista, ou ela pode ser ordenada por uma chave, ou seja, eu escolho que eu quero, por exemplo, a lista ordenada por matrícula. Então todos os itens da lista, todos os elementos da lista estarão ordenados por matrícula. Ou eu escolho que a ordem vai ser por ordem de chegada, a ordem que as matrículas foram acontecendo. Então nós podemos escolher a ordem. Isso é importante de uma lista. Uma lista são elementos sucessíveis, ou seja, um elemento após o outro, em uma ordem, e essa ordem nós especificamos. Continuando. Nós vamos ver também, gente, dando sequência a esse conteúdo, a definição de listas lineares sequenciais. O que vem a ser essa lista linear sequencial? Tá? Ela é uma lista linear, como anterior que nós vimos, na qual a ordem lógica, ou seja, a ordem que as pessoas, que os usuários veem essa lista, ela é a mesma ordem física, ou seja, em memória os elementos estão na sequência, como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Nos exemplos de vetor. Bom, isso quer dizer que os vizinhos na lista estarão em posições vizinhas na memória, tá? Então, ou seja, é uma lista linear. A diferença é que na implementação nós teremos que os dados vão estar em sequência. Portanto, nós podemos dizer que uma lista linear sequencial quase sempre será implementada em vetor. Nós vimos que no vetor as posições são sequenciais, portanto, um elemento estará após o outro. Continuando. Bom, agora que nós vimos o conceito de lista, que é uma coisa bem simples, não tem segredo nenhum nisso, nós vamos dizer o seguinte: professor, você falou que vai usar vetor. Sim, nós vamos estar utilizando vetor. Qual é a grande diferença, então, quando eu falo que eu estou trabalhando com uma lista? Uma lista tem operações bem definidas que eu faço com uma lista. E quais são essas operações, tá? Quais são as funções de gerenciamento? Eu tenho funções que tenho uma função que inicializa a lista. Eu tenho uma função que retorna a quantidade de elementos da lista. Eu criei uma lista, nós vamos ver que a gente usa o registro, e eu vou dizer quantos elementos tem nessa lista, tá? Eu posso exibir os elementos da lista, ou seja, imprimir a lista na ordem que os elementos foram colocados dentro dela. Eu posso buscar por um elemento na lista. Geralmente eu busco o elemento na lista por uma chave de busca. Okay? Eu posso também incluir um elemento na lista. E essa inclusão vai seguir alguma regra, nós vamos ver isso posteriormente. Eu posso excluir um elemento da lista também. E, por último, reinicializar a lista. Essas funções, pessoal, são as mais comuns. Existem outras funções que a gente pode fazer com lista. Mas para a gente fazer o nosso estudo aqui é o suficiente estas funções. Certo? Dando sequência. Bom, para a gente poder aplicar esse conceito, ou seja, entender como é que funcionam as listas, nós vamos utilizar uma aplicação. Essa aplicação vai ser uma lista de matrículas. Nós vamos criar um registro que representa a matrícula e vamos colocar as matrículas na lista em ordem que ocorreram. Okay? Bom, então nós vamos construir um programa que utiliza a lista para manter o controle dos alunos matriculados. E nós vamos modelar isso usando registros. Nós vimos isso nas aulas passadas, tanto na parte de revisão quanto
na parte com a professora Noeli em Lógica de Programação 2. Nós vamos usar então dois registros. Um registro que nós vamos modelar em Java como se fosse uma classe para controlar a lista em si. Ou seja, porque a lista tem alguns elementos que nós temos que conhecer. Quantos elementos tem na lista, qual é o máximo de elementos que pode ter nessa lista. Nós vamos ver daqui a pouco esse registro e entender um pouquinho melhor. E eu tenho também um registro, ou seja, uma classe para controlar o elemento da lista. Porque nós vamos ver o seguinte, uma lista poderia ser de um número inteiro, muito simples. Mas nós temos listas geralmente com informações úteis para a gente. Então nós criamos um registro, esse registro contém a informação que nós queremos trabalhar e geralmente essa informação é composta. Por isso um registro, eu posso ter um número de matrícula, eu posso ter um nome e assim sucessivamente. Ok. E como é que nós vamos fazer essa modelagem então de cada elemento dessa lista? Nós vamos modelar um registro para o dado. O que vai ter no nosso registro? O número de matrícula do aluno e o nome do aluno. Tá? Então o registro que vai controlar os dados da nossa lista vai ter esses dois atributos. E nós vamos ver na sequência a modelagem do registro da lista em si. Nessa lista nós vamos ter três atributos, três campos, três variáveis dentro desse registro. O número de elementos, que vai servir para a gente dizer quantos elementos tem na nossa lista em uso. Nós vamos ter uma variável, um atributo, maxElements, que é qual o número máximo de elementos que nós vamos colocar no nosso vetor, na nossa lista. E nós vamos implementar a nossa lista sequencial usando um vetor. Se eu vou usar um vetor, tem um número máximo de elementos na hora que eu crio o vetor. Então eu crio o vetor e digo quantos elementos tem nessa lista. Nós vamos usar uma variável chamada maxElements para saber quantos é o número máximo de elementos da nossa lista. E eu tenho um vetor de dado. O que é dado? Se a gente voltar um pouquinho aqui, vai ser o nosso registro que vai conter informação. Então eu tenho o número de elementos, eu tenho o máximo de elementos possíveis e eu tenho um vetor de dado. Esse vetor aqui é a nossa lista propriamente dita, que vai ser implementada dentro de um vetor de dados. Qual será a dinâmica proposta para a nossa aula dessa vez? Nós vamos primeiro passar por cada uma dessas funções. Essa aula está dividida em várias partes, para não ficar extenso e cansativo para vocês. Então nós estamos começando com essa primeira parte, que é a parte teórica. Vamos dar uma explanada sobre isso. E em seguida nós vamos passar pela definição de cada função. Nós vamos pegar cada uma das funções, vamos ver o código dela, vamos rastrear e ver como é que funciona. Em seguida nós vamos estar vendo o código, implementando a função em Java, nossa linguagem de estudo, e vamos rastreá-lo. O que é rastrear? Simular a execução. E nós vamos usar um exemplo que utiliza para a utilização do conjunto todo, ou seja, de todas as funções. Esse exemplo é o nosso exemplo de matrícula. E após nós concluirmos as videoaulas, as 5 partes, vocês devem baixar o código-fonte. O código-fonte vai estar disponível junto com esse videoaula. Então vocês baixem esse código-fonte e façam testes nele. Tá? E todos os códigos que serão apresentados durante a sequência, as partes dessa videoaula, que está dividida em 5, eles fazem parte de um só programa. Então nós vamos mostrar as funções, porque são várias, não dá para poder colocar todas numa apresentação só, mas todas as funções apresentadas nesta videoaula, nas suas várias partes, compõem um só programa. Continuando. Ok, com isso nós finalizamos a parte da introdução a listas lineares. Eu espero vocês nas próximas partes. Até lá!